Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Tiago Nascimento, sou delegado do Conselho de Biomedicina da 6ª Região, sou responsável pelo Departamento de Comunicação e esse é o nosso primeiro episódio do CRBM6Cast, do podcast do Conselho de Biomedicina, onde nós chamamos figuras importantes, profissionais, que fazem um trabalho impecável em suas respectivas áreas pelo o Paraná afora. Esses profissionais são profissionais biomédicos habilitados, são profissionais que o Conselho quer ter cada vez mais perto e que é necessário que eles falem sobre a rotina deles, sobre a vida deles, sobre as experiências deles e sobre o mercado de trabalho profissional com todos vocês. Nós estamos aqui usando um canal provisório, que é o meu canal, o meu canal @biodepressina. Depois nós vamos fazer os cortes e esse material vai ficar disponível no canal oficial do Conselho. Por que não estamos lá ainda? Porque existe toda uma demanda, uma burocracia, até que seja ativado e esteja disponível para que nós possamos fazer as transmissões por lá. Esse material vai aparecer como se fosse ao vivo depois no canal do Conselho. Então, para inaugurar o nosso episódio, nós estamos ao vivo, existem algumas pessoas nos assistindo, podem mandar as dúvidas de vocês e nós vamos começar a nossa entrevista. Então, a partir de agora, iniciamos o nosso primeiro episódio do CRBM6Cast, do podcast do Conselho da 6ª Região. E para iniciar, nós poderíamos ter convidado profissionais que sejam das análises clínicas, da imagem, da estética, que está bombando por aí também. Só que existem outras áreas que são muito importantes também, outras áreas que nós temos muitos profissionais, não tanto quanto análises clínicas e estética, mas tem profissionais atuando e pessoas incríveis que vão passar por aqui conversando para falar e conversar com vocês. Eu sou o delegado Tiago Nascimento, responsável pelo Departamento de Comunicações do Conselho, e com muito prazer eu vou ler aqui o currículo de uma pessoa incrível que estará falando conosco nessa tarde. Vai responder muitas perguntas, vai tirar muitas dúvidas, vai falar sobre a perspectiva dela pessoal e profissional
a respeito da biomedicina e da área que ela atua. Então, quem nós vamos receber hoje é a Raíssa Alves de Lima. Ela é biomédica habilitada em reprodução humana, mestre em ciências biomédicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em reprodução assistida, capacitada em reprodução humana assistida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Atualmente é diretora do Laboratório de Reprodução Humana da Clínica Embrio, em Curitiba. É coordenadora da Comissão de Reprodução Humana do Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região, conselheira da diretoria técnica da ONG Gestar, professora de ensino superior, pós-graduanda em gestão da qualidade e auditoria. Então é um currículo de peso, uma profissional de peso, para compartilhar a história dela, para compartilhar a rotina dela e para falar como ela construiu essa jornada biomédica nessa habilitação. Então hoje, inaugurando o nosso podcast, o episódio 1, falaremos sobre reprodução humana. Com vocês, então, a senhorita Raíssa Lima. Raíssa, seja bem-vinda ao nosso podcast do Conselho de Biomedicina. Boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, Thiago, tudo bem? Um prazer conversar com você, né? Te conhecer assim. Já te acompanho faz um tempo lá na Biodepressina também, acho muito divertido. Então, obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês aqui um pouquinho. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Raíssa, a sua presença por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para falar conosco. E para começar, para a gente se conhecer ainda melhor, eu queria saber como a Raíssa veio parar na biomedicina, Raíssa. Como que começou a sua jornada nesse mundo e nesse universo biomédico? Sempre tive um pouco de tendência, né? Sempre gostei da parte científica. Então, quando eu era criança, acho que eu devia ter uns 8, 9 anos, quando passou pela primeira vez o Clone na televisão. E aí, enquanto todo mundo queria ser Jade, eu queria ser Albieri, né? Então, já tinha uma tendência ali a coisa. E eu adorava, achava aquilo ali incrível. E isso começou a chamar a minha atenção, mas eu fiz vestibular muito nova, fiz vestibular com 16 para 17 anos, não sabia direito o que queria, não tinha muita orientação, e aí acabei fazendo para engenharia por 6 meses de engenharia e percebi, cara, não gosto. Você chegou a fazer engenharia, então? 6 meses. Aí eu falei, eu não curti engenharia ambiental. Aí conversei com os meus pais e falei, eu quero fazer alguma coisa ligada à ciência, mas eu não queria fazer biologia. Porque a princípio eu não queria dar aula. Meu pai até hoje joga isso na minha cara. Eu não queria dar aula e agora ser professora. E aí eu resolvi procurando, né, profissões, procurando pela internet. Pensa só, eu prestei vestibular em 2010. Então não era muito comum, né? Não tinha muita abertura ali, não era muito falado sobre a biomedicina ainda na época. Aí eu achei a biomedicina. Uma prima minha que é médica falou para mim, você gosta dessa área? A biomedicina eu acho que se encaixa para você. Daí eu comecei a procurar e me matriculei numa instituição e falei, eu vou cursar mais 6 meses, né? Vamos tentar. E aí, no primeiro período eu já me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí entrei na Biomed, já comecei a gostar de tudo que eu via. Eu queria, a princípio, fazer pesquisa básica, né? Então eu fiquei apaixonada e estou aí na Biomed até hoje com muito prazer, muito orgulho de levar cada vez mais essa profissão adiante, assim, para cima, né? É um prazer muito grande a gente conseguir elevar o nome da Biomed, porque a gente sabe o quanto nós somos capazes e competentes dentro da biomedicina, de fazer coisas incríveis. Muito bom, é aquela, né? Pessoas comuns fazem coisas extraordinárias e provavelmente você vive o extraordinário e é muito bacana observar isso e valorizar a profissão e mostrar que existem biomédicos dando certo, existem biomédicos realizados em suas áreas. E aí, emendando isso, pode falar, fica à vontade. Eu confesso para você que às vezes quando eu ouço alguma coisa, né, do biomédico relacionado à estética, assim, eu fico incomodada mesmo, porque eu como professora eu tento cuidar muito com as aulas e com a orientação para os alunos, porque não é a nossa intenção formar quem só quer entrar lá querendo aplicar um botox na testa sem entender o motivo disso, né? Eu acho a estética uma área incrível, só que me entristece muito ver o quanto a profissão pode acabar ficando denegrida com pessoas que entram sem responsabilidade na área. Muito bom, muito bem colocado. E, infelizmente, acontece
não é correto, mas é comum. Então, o papel do professor é muito importante para direcionar esse aluno. E aí, aproveitando que a gente está falando disso, você teve apoio durante a sua graduação, ou Raíssa? Você teve direcionamento? Como que foi? Você sempre foi apaixonada pela reprodução e isso estava claro no primeiro semestre? Ou você também era tendenciosa para as análises clínicas, para a estética, para a perícia criminal, que todo calouro de biomedicina se apaixona por perícia? Como que foi a sua jornada e como que foi a sua relação? E se você tinha, na época, profissionais biomédicos, pessoas que te inspiravam e que estavam ao seu redor te dando esse suporte. Como que foi a sua experiência há alguns anos atrás, quando você era graduanda? Sim, eu tive muito prazer de ser aluna e coordenada, né, pelo Daniel Reinaldo, biomédico incrível, ele me orientava bastante. Eu lembro de no começo estar ali, falar, Dani, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda. E aí ele orientar, né, porque para as pessoas da minha casa era uma profissão que eles não entendiam direito o que fazia, o que era. Pensavam que eu fosse produzir vacina e é uma das coisas, né? Porque lá no Rio de Janeiro a Fiocruz ela é muito forte nisso. Eu sou carioca, natural do Rio. Mas o Daniel me ajudou bastante. Ele é um nome que eu tenho muito marcado assim na minha trajetória, né? No começo, Thiago, eu queria fazer pesquisa básica, como eu te falei. Então eu queria desenvolver cura de alguma coisa, né? Acho que é o sonho de todo mundo que entra para a biomedicina porque curte pesquisa. E aí eu tive também uma pessoa muito importante na minha vida, que não é uma biomédica, ela é farmacêutica, mas foi minha primeira orientadora, a Raquel Sena. E a Raquel, uma vez numa conversa comigo, ela me explicou e me mostrou a realidade da pesquisa básica, né, no Brasil. E ela falou, olha, eu amo a pesquisa, eu estou na pesquisa, mas você precisa entender quais são os passos que vão te levar aonde você quer, né? E se eu puder te direcionar. Então, ela trouxe para mim a realidade da pesquisa. Realidade financeira, realidade da dificuldade, né? E aonde eu poderia chegar com a pesquisa e eu equivali as dicas dela aonde eu queria chegar. Então, essa orientação ela foi muito importante. Mas veja bem, toda a orientação que eu tive foi fora de casa, né? Então, essa relação com os professores, com os orientadores, de buscar estágio, ela eu considero muito importante na nossa área, que é algo que a maioria das pessoas ainda não conhece. Nosso papel aqui, né, como divulgadores da biomédia, é fazer que cada vez mais isso seja dissipado. Mas na minha época ainda não era. E aí, como eu sempre tive a tendência para ser albiere, né, lá da Jade, eu adorava reprodução assistida e eu achava aquilo dali. Só que eu pensava que era algo que só existia fora do país. Olha como que a ignorância ela é, né, o mal da humanidade. E eu falava, cara, isso aqui não deve existir aqui. Daí, no segundo período da faculdade, o Dani trouxe uma pessoa para poder falar na faculdade, numa palestra, e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Eu, desde o primeiro Apaixonada. eu desde o primeiro período já buscava outros estágios. Então, eu comecei estagiando na bioquímica, né? Fiz neurobiologia, trabalhei com cultivo de célula, fiz um pouco de parasito. Então, eu fui buscando estágios, até mesmo simultâneos à reprodução, porque eu queria ter certeza que eu não me encantaria por mais nada. Estética eu já sabia que eu não queria e análises eu também já sabia que eu não queria. Mas todo o resto, especialmente voltado à pesquisa, eu ainda tinha ali aquele negócio que mexia comigo. E quando eu entrei pela primeira vez no laboratório de reprodução humana animal, que os embriões de camundongo, eles são muito semelhantes aos embriões humanos, eu olhei e eu comecei a ver coisas acontecendo todo dia. Diferente da bioquímica, né? Que para mim, quando eu entrei, eu falei assim, eu achava a bioquímica linda no livro. Eu pegava o Leninger e falei assim, cara, isso aqui é incrível. Quando eu comecei a trabalhar, era misturar líquido. Aí aquilo dali não me dava, né? Eu não tinha, eu não fui. A bioquímica não me pegou. E aí, quando eu comecei a ver os embriões mudando a carinha deles, e né, se desenvolvendo, e a gente torcia para chegar a blastocisto. Todos os dias tinha uma mudança. E eu gosto muito da vida sem rotina, né? Então, aquilo dali me deixou num estado de êxtase que eu falei, imagina ver isso aqui com um humano. Vindo te visitar 9 meses depois. Cara, é isso, deu. E aí foi quando eu iniciei minha trajetória dentro da reprodução. Nossa, que incrível, Raíssa. E depois que você assistiu essa palestra, então, gente, olha só que legal. Já uma chave aí, um insight muito bom que a Raíssa deu pra gente
viver o que a faculdade te proporciona. O Dani é um querido, conheço ele, é uma pessoa impecável, admiro muito o trabalho dele, a pessoa, a vida dele, ele é muito importante para a biomedicina. Também. E olha esse insight que a Raíssa já passou para a gente. Você, quanto profissional ainda no ambiente acadêmico, viver as jornadas de faculdade que a faculdade oferece, as monitorias, tem palestra, vai assistir, porque às vezes é uma pessoa no dia certo, no local certo, falando aquela coisa que muda completamente a sua jornada profissional. E aí, Raíssa, a próxima pergunta que eu tenho para você, antes da gente iniciar o mercado, a sua vida, Raíssa, formada, ainda sobre a graduação, quando você assistiu essa palestra e falou, pô, a gente sente, é isso que eu quero para minha vida. Qual foi seu próximo passo? Procurar pessoas que trabalhavam com isso, né? E isso que na minha época não tinha ainda tão disseminada ainda essa coisa de Instagram, Facebook, né? Se eu não estou enganada, ainda era Orkut. E aí a gente ainda não tinha como ficar no pé da galera, porque não existia essa vida blogueira da internet, onde as pessoas compartilhavam a rotina e tal. Então, o que eu fiz? Eu entrei, né, no Google, joguei Reprodução Humana Assistida Rio de Janeiro, e aí começou a aparecer clínica. Dentro das clínicas tinha o corpo, né, clínico da clínica. E eu comecei a pegar e-mail das pessoas, eu comecei a pegar telefone. E eu acho que a dica mais rica que eu posso dar para o Tiago aí, para vocês, né, vão atrás das pessoas. E aí eu falei assim, eu mandava e-mail, as pessoas não me respondiam. É claro, hoje eu sei, porque a vida da gente é muito corrida. Não dá para responder e-mail de um aluno querendo futucar no laboratório, né, de estágio. Às vezes a gente não consegue. Eu falei, eu vou pegar o meu currículo, eu vou colocar o meu carisma debaixo do braço e eu vou bater de clínica em clínica. Assim eu fiz. Eu fui de clínica em clínica no Rio de Janeiro, fazia um roteiro. E sou zona nortenha do Rio de Janeiro, e fui, ia para a Zona Sul, longe pra caramba da minha casa, ia para Barra, mas eu fui e eu ia lá levar meu currículo e conversar com as pessoas, e eu dizia, olha, eu sou estagiária, né? Eu sou aluna de graduação, estou no 4º período, 3º período, e eu, assim, eu limpo o chão. Eu fico aqui igual uma planta, mas deixa eu olhar um pouco, deixa eu acompanhar um pouco da rotina. Assim eu fui conseguindo estágios observacionais, né? E aí foi quando eu fui tendo mais familiaridade com a reprodução. Mandei currículo também para o meu orientador, que é uma pessoa muito importante na minha vida, o Marcel, e ele estava abrindo um laboratório de biotecnologia da reprodução dentro da UFRJ. De biotecnologia da reprodução animal. A gente ia fazer transgênicos, camundongos transgênicos, para as pesquisas da UFRJ, para a UFRJ não precisar mais comprar camundongo fora do país, né? E produzir seus próprios. Então, eu tive a experiência rica de montar para ele o laboratório, porque ele não tinha tempo. Aquilo para mim foi maravilhoso. Ou seja, galera, ao invés de achar um saco, o cara deixar você, né, ali e faça disso, pega teu limão e faz a limonada. Então, o que eu fiz? Eu achei aquilo dali incrível, fui fazer todo o laboratório para ele, montar tudo, estabelecer protocolo, e eu cresci academicamente muito fazendo isso. E eu era uma aluna de 3º para 4º período da faculdade. Nossa, você estava no 2º ano? Estava no 2º ano. E eu montei todo o laboratório para ele. E, em paralelo, quando me sobrava tempo, eu ia atrás dos estágios nas clínicas de reprodução humana mesmo. Dali, as portas foram se abrindo e eu fui conseguindo entrar no laboratório de baixa complexidade da UFRJ, que fazia reprodução humana, mas só com processamento de sêmen. Então, ainda na graduação, eu fui tendo essas experiências, mas nenhuma delas, sem dúvida, caiu no colo, né? A gente tem que ir atrás e tem que ir falar com as pessoas, ser um pouco chato às vezes, dar a cara ali, que funciona. Nossa, perfeito. Gente, ó, mais uma mensagem importantíssima. Ser visto, ser lembrado, ser notado. Nota, quase todo mundo tem. Nota média, nota máxima, nota todo mundo tem. Quem é você além do seu currículo, além do seu diploma? É o que nós chamamos bastante, Raíssa, está bem alta isso. O que você fez é basicamente networking. O que você fez é basicamente usar a sua soft skill de comunicação a seu favor, é o que te deu vantagem. Então, parabéns aí, viu, por essa jornada. E aí, agora então, entendendo ali a sua história, você começou a garimpar laboratórios. Eu não sabia que você... Fiquei sabendo hoje que você era carioca, muito bacana saber disso.
e você, o Rio de Janeiro é gigante, e você ia para tudo quanto é lado, então, para poder ter essa oportunidade. O que Sim. te fez, depois que você se formou, você trabalhou um tempo no Rio, você foi transferida para o Paraná, para Curitiba, onde você mora hoje, né? Como que foi essa jornada? Você se formou lá e não quis construir carreira no Rio, e agora você se formou. E agora? O que aconteceu na sua vida? O limbo que todo mundo passa, né? Acho que 90% de todo mundo que passa pela faculdade é chegar ali no último período e falar: e agora, José, o que eu vou fazer da minha vida? E assim, venho de família muito humilde, né? Não tinha como eu ficar esperando cair um emprego no meu colo, me especializando. Eu realmente tinha que arrumar alguma coisa para poder, pelo menos a renda ali, de eu me manter, eu ter. E aí eu já trabalhava no laboratório de a graduação de baixa complexidade da Universidade Federal do Rio. E aquele laboratório me dava uma bolsa de técnica. Então, eu já conseguia me manter ali um pouco com a bolsa de técnica que eu recebia. Mesmo formada, eu não passaria além disso. E aí, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou fazer o mestrado, né? Eu vou fazer o mestrado quando eu começo a pensar que agora a Raíssa profissional vai para onde, né? Então, eu fui fazer um mestrado, mesmo habilitada em reprodução humana, que eu consegui a habilitação em reprodução através tanto do hospital de baixa complexidade quanto do laboratório, né, de biotecnologia da reprodução, fazia todas as técnicas lá. E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer a prova do mestrado. Fiz a prova, passei na prova do mestrado em segundo lugar, passei com bolsa. E aí eu falei assim, agora eu posso ficar tranquila, eu vou trabalhar no laboratório de biotecnologia só por prazer e eu vou ficar aqui com o mestrado, né? E assim eu fui trabalhava lá para não perder mão, para ficar com mão, e fui olhando as oportunidades. O Rio de Janeiro, ele é um lugar que agora, esse ano, vai começar a aquecer para a reprodução. Porque tá chegando muita concorrência, e aí as clínicas estão se movimentando, estão abrindo outros serviços, porque, olha, no Rio, se eu não estou enganada, existem 10 clínicas, 12 clínicas. É pouco. Pouquíssimo. Aqui em Curitiba, a gente tem 8. Então, se você Caraca, Raíssa. sobre a densidade demográfica, né? A gente tem uma diferença muito grande, e aí que traz para a gente uma surpresa do porquê que no Rio só tem isso de clínica. Então, no Rio nunca foi muito aquecido o mercado da reprodução, né? O polo da reprodução do país é São Paulo, indiscutivelmente. Mas eu falei, eu vou tentar aqui alguma coisa. Todas as vagas que me apareciam eram vagas de laboratórios muito grandes, né? Que eu ia ter que esperar muito tempo. E eu nunca fui muito de esperar. Então, eu queria fazer a coisa acontecer. Eu falei, eu estou aqui, eu vou perder toda a mão que eu ganhei em alta complexidade fazendo com camundongos, eu não quero isso, eu quero avançar. E eu comecei a pensar fora da casa. Eu falei assim, e se eu for para outro estado? Eu sou carioca apaixonada pela minha cidade. A única coisa que eu gosto mais do que a minha cidade e a minha família é o meu trabalho. Então, eu falei, já que ganhou, então vamos lá. Comecei a mandar currículo para fora do estado. E aí surgiu a oportunidade de ir para Florianópolis, numa clínica que fazia uma quantidade de casos menor e que eu sabia que teria alguém para me ajudar, para me auxiliar nessa parte de treinar, de não perder mão. Porque numa clínica de médio para pequeno porte, ela tem tempo de ensinar a crescer. Uma clínica grande, ela precisa de produção em massa. Então, tu fica muito tempo desempenhando aquela função para valer a pena. É igual o estagiário. O estagiário, ele precisa desempenhar alguma função para te fazer valer a pena ficar com ele e você ensinar alguma coisa para ele depois. Mas a gente precisa disso. E aí foi quando eu fui para Florianópolis, passei um ano lá, aprendi bastante. E aí a gente precisa ter aquela coisa de não se conformar, né? Eu, pelo menos, acho que a gente só alcança lugares maiores quando a gente entende o nosso limite de crescimento. Queria expandir, e aí pensei, por que não Curitiba? Passar frio. Do nada. Do nada. E falei, bom, enfim, tive algumas movimentações na vida pessoal que me levaram a pensar, eu acho que está na hora de sair de Floripa, e fui para Curitiba. Recebi uma proposta para vir para cá. Daí, eu já entrei aqui em Curitiba como embriologista pleno, né? Porque a profissão... O jogo já mudou. Então, a gente, quando começa lá embaixo, a gente é embriologista júnior. A gente, né, tá aprendendo ali, executa as funções mais básicas. O embriologista pleno, ele já faz as fertilizações,
os congelamentos, ele já lida com o embrião, né? E o embriologista sênior, que é a última categoria da nossa profissão, do nosso cargo, na verdade, né? Que é o nosso embriologista, ele faz técnicas mais refinadas com a biópsia, né? E tem tempo de experiência. Então, eu já entrei aqui fazendo as fertilizações. E foi muito rico. Eu passei quase 3 anos nessa clínica, foi bem legal. Aprendi muito, evolui muito, conheci muita gente. Me tornei professora. Comecei a dar aula, né? Já tinha terminado o mestrado, então comecei a dar aula. E fui fazendo networking, como sempre. Chegou um momento que eu falei assim, eu acho que agora eu posso expandir um pouco mais. E aí eu comecei a fazer freelance. Nossa! E fui trabalhando de freelance, conhecendo... E como que era isso? Te ligavam? Raíssa, eu tô precisando de uma biomédica para fazer uma fertilização aqui, bora? Eu, Raíssa, né, minha visão particular de profissão e de crescimento financeiro, profissional. Eu acho que você passando 8 horas por dia batendo o dedo num lugar que não te permite criar e não te permite expandir, você não consegue chegar a lugares extraordinários, né? Talvez seja o termo que você usou e eu acho muito pertinente. Pessoas comuns fazendo algo extraordinário. Então, você não consegue fazer isso, porque você tem limitações, você tem encargos trabalhistas, você tem uma pessoa que diz para você o que você pode e o que você não pode fazer dentro da tua criatividade. Eu acho isso um absurdo, né? Se eu acho importante para um embrião ele ser biopsiado às 9 horas da noite, eu quero estar lá às 9 horas da noite sem ninguém falar para mim do porquê que não, que sim ou que não. Então, eu sou um pouco mais rebelde. Eu não me enquadro muito na CLT. A militante da embriologia. Aí eu comecei a atuar como freelance, né? Dava aula. Então, o ano que eu mais trabalhei, que eu mais ganhei dinheiro, que eu mais fiquei conhecida, foi o ano da pandemia, que foi quando eu comecei a viajar, porque daí o interior começou a precisar. Então, eu comecei a atender o interior do Paraná, eu comecei a atender o litoral de Santa Catarina. Pessoas um vai falando para o outro, toda a classe médica vai te indicando. Exato. O QI, ele é, sem dúvidas, muito melhor do que qualquer outra coisa. A gente só consegue, através do QI, chegar, né, cativar ali, e aí depois até o tempo. Mas a gente precisa conseguir chegar de alguma forma. Então, eu comecei a trabalhar de freelancer nas clínicas, peguei muita mão, muita experiência, então isso força a fazer o que você já sabe de maneiras diferentes, porque você tem que se encaixar, é você que está chegando. Então, isso abre a nossa mente um pouco. E aí, nessas andanças, eu fui convidada para ser, pela primeira vez, né, diretora de uma clínica, que foi lá em Balneário Camboriú. Foi uma experiência incrível também. Passei 1 ano e pouquinho morando lá, 1 ano e meio. E aí recebi uma oferta, né, aqui dos meus chefes hoje. Sempre foi um sonho muito grande trabalhar aqui, trabalhar com eles, né? Nós somos aí, sem dúvida, um grande centro aqui. E aí, quando eles me fizeram a oferta, eu falei assim... Eu não acredito que eu vou voltar para Curitiba passar frio. Mas eu não tinha como negar. Assim, era, né, profissionalmente muito rico, falando de evolução, né, da vida pessoal. Ia ser muito rico para mim estar aqui em todos os âmbitos. Então, eu falei, quer saber? Eu aceito o desafio. Eu saí de uma clínica que estava fazendo um pouco menos de 10 casos por mês de fertilização para uma que hoje faz 40, 50 casos por mês de fertilização. E para ser responsável. Para ser diretora da clínica, responsável técnica. Caraca! Tudo isso envolve o crescimento, né? Então, primeiro tu tem que ter noção se tu tá pronto para aquilo. Então, foi uma pergunta que eu me fiz muitas vezes. Eu tô pronta para isso? Se sim, eu quero isso para poder manter, né? Para poder seguir. Se sim, então vamos embora. E aí foi quando eu vim para cá. Tô aqui, vai fazer 1 ano de novo. Muito feliz, com resultados lindos, com uma equipe maravilhosa. Então, eu tenho embriologistas junto comigo que trabalham, que são biomédicas lindas, que fazem um trabalho muito da hora comigo ali dentro do laboratório. E o segredo de qualquer coisa é tu fazer o que ama. Eu conheço muita gente bem-sucedida que faz muitas coisas diversificadas e que o segredo delas é amar muito. Então, eu levanto todo dia pensando, nossa, hoje a paciente tal, vai dar certo, vamos lá. Então, ter essa animação, né? Ter essa alegria no que tu faz. Legal, Raíssa.
Nossa, meu, você não abriu a porta da embriologia para biomedicina, você escancarou e provavelmente deve ter muito. Você já falou que tem algumas biomédicas, muitas trabalhando com você, e você deve passar essa motivação, você vibra. Com certeza é nítido que você encontrou a sua área, o seu lugarzinho aí nesse planeta. Com E aí eu certeza. tenho uma dúvida. Pode falar, pode falar. Com elas todos os dias, né? Quando a gente chega e algo vai muito bem ou a gente consegue fazer o extraordinário, eu falo para elas, pode repetir todo mundo comigo, eu sou muito boa no que eu faço. E aí Nossa, que legal. isso é o estímulo, né? É o estímulo da equipe, é o estímulo da gente, é o estímulo do ego. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem ego. Então é o estímulo do teu ego, da tua felicidade com o que você faz, para que você se sinta parte daquilo. Isso eu acho muito importante também. Uau, perfeito. O Raíssa, uma dúvida técnica agora. Quando você fazia, hoje eu acredito que pelo que você falou aí, você gerencia a equipe. Né? Quando você colocava a mão na massa ali, fazia o processo, participava da fertilização, o que você fazia como biomédica? Você atendia a mãe, atendia o pai, falava com eles, explicava, existe algum jeito diferente de coletar a amostra? O biomédico tem um papel na instrução disso. Aí chega esse material para o laboratório. Qual que é o meu limite como biomédico e embriologista? Uhum. O nosso limite é a célula. Então, geralmente, a gente não encosta no paciente. O que a gente faz é com a célula. Gameta chegou para você no laboratório, gameta é tua responsabilidade, né? Tua responsabilidade, identificação, rastreamento, qualidade dele, ou não piorar, é o que eu digo. Ninguém está aqui para poder fazer milagre e melhorar material. Vocês estão aqui com obrigação de não prejudicar o material. Né? Então, ter todo esse processo é o nosso processo. Eu até hoje sou da bancada, eu não largo a bancada. Eu prefiro muito mais estar ali com a mão na massa. Hoje mesmo eu saí do laboratório correndo, porque eu tive um monte de biópsia, um monte de cancelamento, tinha X para fazer, e eu gosto de estar perto, eu gosto de estar na rotina, estar envolvida, porque a gente, com o tempo, vai pegando o olho e consegue ajudar muito a equipe quando está na rotina. Então, eu prefiro ficar imersa. E eu acho que a maior responsabilidade que o embriologista, né, biomédico, vai ter dentro da profissão vai ser isso, cuidar da amostra, né? Então, o que a gente faz? A gente prepara o óvulo, prepara o espermatozoide, todo aquele processo, aquelas etapas, né? Identificação, recebimento, aprovação da amostra para entrada dentro do laboratório e depois o protocolo de cuidar dela, fazer os processos, as fertilizações e levar até o final. No fim, a gente seleciona os embriões. Então, é a gente que decide qual é o embrião apto para ir para paciente. O médico faz Nossa. o embrião que a gente escolher para ela, mas é a gente que decide, né, quem que é o embrião que está apto para ir para o útero. A gente decide qual é aquele embrião que não vai para frente, que a gente Que vai descartar. responsabilidade, Raíssa. Então, a gente vai descartar aquele embrião. É você que vai falar assim, ele não está apto para viver. Isso é uma responsabilidade muito grande dentro da profissão, né? Eu, com o tempo, eu gosto muito, né? Eu sou muito comunicativa e eu gosto muito da relação com a paciente. E hoje no êmbrio, né? Há muitos anos já, mas eu trouxe isso aqui para o êmbrio, eu converso com as nossas pacientes. Então, a paciente hoje ela sabe que é uma biomédica, embriologista, que vai cuidar, que vai fazer o bebê dela. É óbvio que eu puxo sardinha para o nosso lado e na hora que eu falo com ela, eu falo: olha, o teu médico não vai fazer nada, quem vai fazer sou eu, tá? Né? Assim, é claro que cada um tem sua responsabilidade. Sem os meus médicos, os meus chefes, a gente não faria nada. Eles são impecáveis, assim, tem uma parcela de responsabilidade imensa, mas sem dúvida que se não tiver embrião, não tem tratamento, né, acontecendo. Então, a gente tem uma responsabilidade de peso igual ali dentro do tratamento daquela paciente, do sonho dela de levar um bebê para casa, porque é tu que vai fazer. A gente que seleciona qual é o espermatozoide que vai juntar com o óvulo que vai dar certo, né? Eu falo, é um Tinder estudado isso aqui. Ali, e a gente que forma os embriões e decide qual vai ser o destino deles. Uau, o Raíssa não sabia desses pormenores, meu Deus, então que loucura! E como que é isso? Porque, por exemplo, eu trabalhei no meu doutorado, no Uhum, mestrado principalmente, com cultura e experimento in vitro. E é uhum. muito difícil, porque a gente respira perto, contamina. Você põe na estufa um dia com meio tá lindo, no outro dia tá tudo amarelo. Fala, meu, é um sofrimento. Como que é isso na embriologia, na reprodução? Também é comum também de vez em quando dar algum probleminha? Faz parte do processo? E como que é esse descarte? Então o biomédico está lá olhando,
pela morfologia aqui desse espermatozoide, ele é viável, tá bom? Pela morfologia desse óvulo, ele é viável, tá bom? Beleza, juntei. Quanto tempo leva para eu tirar isso e aí o médico fazer ali a fertilização na paciente? E quando está na etapa final, que você fala, não, essa aqui vai avançar, esse não vai. E quando esse não vai, o que acontece? Isso é descartado, é congelado? Como os princípios ali técnicos e éticos de tudo isso que acontece nesse bastidor? Tiago, primeiro eu trabalhei também com cultura de célula mesenquimal, e assim, cultura de célula é complicada. Porque ela contamina, né? Ou ela não cresce. A cultura dos embriões ela é um pouco diferente. Uma curiosidade que a maioria não sabe é que nós trabalhamos, inclusive, sem luva dentro do laboratório. A gente trabalha de luva, mão limpa, lógico, mas a gente trabalha sem luva geralmente. Então, o que a gente preconiza é esteja sempre com a mão limpa para não contaminar. É rara a contaminação via bactéria na cultura dos embriões. Quando eventualmente ela existe, é muito simples, é só você trocar ele de placa, faz uma nova e tá tudo bem. Teoricamente, a única coisa que uma bactéria vai fazer vai ser competir nutriente, né, com aquele meio de cultura. Se você troca, tudo certo. Não tem impacto, né, muito grande no resultado. Você consegue salvar aquilo dali sem problema. Diferente de uma cultura de célula que você faz dentro do laboratório. Contaminou, já era. Bota embora. Lixo. Daí aqueles embriões eles ficam se desenvolvendo. E é exatamente isso que tu falou. É através da morfologia. Então, chega lá no estágio de blastocisto, né? Galera lembrar aí da êmbrio. Então, quando chega lá no estágio de blastocisto, que é no 5º ao 7º dia de desenvolvimento in vitro, a gente começa a selecionar morfologicamente. Então, eu avalio eles no dia 5. Quantos chegaram a blastocisto? Aqueles que chegaram, a gente ou transfere para o útero ou congela, de acordo com a conduta médica clínica daquela paciente. Porque tem paciente que não pode fazer a transferência naquele ciclo. Tem paciente que precisa aguardar o próximo, porque o útero não está pronto. Mexer no ovário, se a gente lembra lá do eixo da fisiologia, mexer no ovário significa esquecer um pouco do útero. E aí todo o estrogênio que é produzido pelo ovário pode acabar impactando ali na receptividade do útero e aí a gente não transfere, tá? Alguns exames bioquímicos ajudam nessa identificação, de ultrassonografia ajuda nessa identificação, é multidisciplinar para tomar essa decisão. Mas eu já tenho a orientação sobre vamos transferir ou vamos congelar. Chegou no D5, alguns ainda não chegaram, os que chegaram eu dou destino, os que não chegaram vou avaliar novamente. D6, chegaram ou não chegaram? Os que não chegaram, novamente no D7. D7 de praxe é o nosso último dia de cultivo in vitro. Então, chega no D7, quem não conseguiu evoluir, quem não tem morfologia apta para ser congelado ou transferido, ele vai precisar obrigatoriamente ser descartado. Tá? E esse descarte ele acontece via lixo biológico. Então, dentro da própria placa do embrião, a gente descarta dentro do lixo biológico e foi. Salvo quando o paciente ele quer, né? Tem paciente que quer fazer. A gente já recebeu assim, eu quero fazer o descarte do meu embrião, um ritual, eu quero fazer o enterro, eu quero fazer. Então, entra numa questão, porque pensa só, se para a gente que é biomédico é algo que às vezes surpreende alguns conceitos, né? Para os médicos surpreende também, imagina para o paciente que é leigo. Tem paciente que não quer de jeito nenhum que os embriões deles sejam congelados. Então, a gente vai tomando... Já aconteceu de pegarem para enterrar. Já aconteceu, eu pedi a paleta de congelamento que eu quero enterrar o meu embrião. Gente! E tá tudo bem também, né? A decisão da pessoa. Que diferente, Raíssa. Que diferente. Bem diferente. Caraca, que loucura! E aí, Raíssa, uma outra dúvida. Nesse D5, nesse 5º dia, geralmente, quantas placas vocês têm? Fica um embrião por placa, e de uma mãe, então, o casal, ele quer tem dificuldade, está fazendo tratamento. Como que funciona? O médico faz a coleta e disponibiliza esse material para vocês, chegou para o laboratório, e vocês vão separar esses óvulos o máximo possível, ou existe um limite durante esses dias, nesse acompanhamento? Não, é assim. Aquela mulher ela vai ser estimulada muitas vezes. Então, para fazer uma fertilização in vitro, né, que é um dos principais tratamentos da reprodução, ela vai receber uma carga hormonal imensa para produzir não só um óvulo mensal, mas sim naquele mês ela produzir tipo 20, né? E aí essa quantidade limite que ela vai conseguir produzir vai estar intimamente ligada com a reserva ovariana dela, com o que ela tem para disponibilizar. Se a gente recuar lá,
todas as mulheres, né, todas nós, nascemos com uma reserva finita de óvulos. Sim. A partir disso, a gente consegue tirar o que aquela paciente permite, né? O que aquela paciente é capaz de oferecer dentro daquele ciclo. Os óvulos vieram para o laboratório começa a processar, e aqueles que estão maduros, que completaram, né, a primeira meiose e entraram na segunda, que estão esperando para terminar a segunda meiose ali com o espermatozoide do pai, eles vão ser selecionados para serem injetados, né, para serem manipulados ali, fertilizados. Os óvulos fertilizados, eles são cultivados em microgotas de meio de cultura, com óleo. Então, eles ficam juntos, numa única placa, todos eles, né? E aí a gente tem protocolos com alguns limites, né? Consumo do embrião / nutriente disponível, protocolo que cada laboratório segue o seu. Mas o princípio básico é cultivo em microgota sob óleo, dos embriões ali formados. Que legal. Nossa, que fascinante, Raíssa. Meu Deus. Eu amo. E eu fiz essas perguntas porque é um negócio que a gente não vê com esses detalhes na faculdade. Não é a minha área e eu sou completamente leigo. A embriologia que eu tive foi a da graduação. E, infelizmente, aqui não estou querendo falar sobre onde eu estudei, não é isso. A ementa das faculdades de biomedicina do país, elas são pré-moldadas e são assim. Então, você precisa aprender isso, acabou. Mas e o mercado de trabalho? Quem sou eu? E aí eu engato isso para te perguntar, para a gente já partir aqui para o final. Falei para a Raíssa, gente, para quem nos ouve gravado também, que seriam 30 minutos, só que eu fiquei curioso, estou perguntando. E aí, mas já estamos aqui na reta final. Quais são as habilidades que um biomédico precisa ter para querer ser, para trabalhar, ir para a reprodução? O que você hoje, com a experiência que você tem, você falaria para um biomédico que quer ser moldado, quer ser lapidado para entrar nessa área? Em primeiro lugar, você não pode ter dúvida do que você quer. Esse é o primeiro ponto. Não pode ter dúvida. Tem que ter a certeza. É isso que eu quero. Porque não é uma área que você encontra estágio à torta e à direita. Então, você tem que ser persistente, muito. Em segundo lugar, você precisa ter uma característica muito importante para o embriologista, que é você tem que ser ligado. Você tem que ser atento ao que está acontecendo ao seu redor. Se você for uma pessoa mais desligada, a reprodução não vai te absorver. Porque você, muitas vezes, vai precisar trabalhar com os gametas e com os embriões de muitos pacientes ao mesmo tempo. Então, essa atenção, presença de estado de espírito, você tem que ter na hora que você está fazendo aquilo dali. Você não pode estar ali e pensando no crush do Tinder, ou pensando no frango que tu esqueceu de tirar da geladeira. Tu não pode estar ali pensando em qualquer outra coisa. É ali pensando no material que você está. Não existe troca de paciente. Não pode existir, né? Existe, porque são seres humanos trabalhando com algo que não permite erro, mas que são seres humanos trabalhando. A gente vê fora do país, já aconteceu algumas vezes. Aqui dentro já deve ter acontecido também sem explodir para algum lado, mas essa consciência de que você trabalha com algo que não permite erro, sendo um ser humano, te traz a atenção redobrada, tá? Muito redobrada. Além disso, você tem que ter habilidade técnica, manual. De preferência, mãos estáveis, que não tremam. Você precisa ter, porque você vai manipular algo que é micro. E que se você manipula errado, você mata. Então, essa habilidade você tem que ter. Você trabalha com microgotas. Então, você não pode ir para frente ou para trás. Essas habilidades, elas são, as manuais, especialmente, você consegue receber. Então, tudo que você empenha, né? Tem o talento, que é indiscutível, que algumas pessoas nascem com ele, e tem a persistência e a insistência de você treinar aquilo, perceber suas falhas e ir sempre se aprofundando nelas. E aquilo que você mais tem falha é aquilo que tu tem que ser melhor, né? Porque aquilo que, sem pensar, você tem que saber fazer. A mão da gente, ela tem, nossas células musculares têm memória. Então, eu tenho muita memória muscular. Eu já sei o que é o reflexo, eu já sei o que fazer na hora que dá ruim, né? E vai dar ruim, uma hora vai. Você tem que saber o que fazer. Então, eu considero essas três habilidades muito importantes para quem quer entrar. Perfeito. Ô, Raíssa, para a gente finalizar então, já adiantando, tem mais uma pergunta final, mas já adiantando, você é realmente muito carismática, muito simpática, aprendi muito com você hoje e sempre quando eu vou encerrar uma entrevista, seja aqui no podcast, para quem nos escuta, depois tudo isso aqui vai estar disponível em todas as plataformas do Conselho, e para quem está aqui conosco ao vivo também, sempre eu pergunto para o entrevistado a seguinte coisa, uma pergunta dividida em dois momentos.
o que você falaria para a Raíssa caloura de biomedicina, quando estava começando a sua jornada? O que você falaria se você pudesse se olhar no espelho e se ver alguns anos atrás? E o que você quer falar para a Raíssa daqui a 10 a 15 anos, para o futuro, para a Raíssa que vai te encontrar e provavelmente vai ver esse vídeo de novo e vai se lembrar desse momento. Então, para os seus dois momentos aí, para a Raíssa, que estava começando a vida dela adulta, a vida dela profissional, e para a Raíssa, que hoje já se tornou coordenadora, já atingiu muitos sonhos, só que o sonho, ele não tem teto. Então, quanto mais a gente conquista, o ser humano ele é motivado. Então, ele quer alçar outras coisas e talvez conhecer, ter outras experiências. Então, o que você falaria para as suas duas versões? Para de 10 anos atrás, eu falaria com certeza, calma, vai dar certo. Só não desista. E para a Raíssa, daqui a 10 anos, eu diria para ela, nunca se conforme, queira sempre mais. Né? Então, são coisas que eu tento nunca entrar na zona de conforto, para sempre fazer o melhor. Desde os meus processos dentro do laboratório, eu não me conformo com mas a paciente era ruim, né? A paciente era difícil, a paciente, porque a gente tem um limite dentro da reprodução de atividade. A média mundial fala coisa de 30% a 40% de taxa de sucesso. Graças a Deus, dentro do meu laboratório, a gente atinge 80%, 90% tem mês. A gente tem 70% de assertividade nos nossos tratamentos. E, em parte disso, é porque eu sou assim e eu encontrei uma equipe que é assim. A gente não se conforma com a média. Com a mediocridade. Não. Então, eu digo para minha de amanhã, não se esqueça que você nunca se conformou com a média. Queira sempre mais, de tudo. Queira sempre mais da vida, de felicidade, sucesso, assertividade nos passos. Isso é muito importante. E eu hoje, como membro do conselho, da Comissão de Reprodução Humana, aquilo que você falou anteriormente, eu acho que é o futuro para todas as nossas áreas mais específicas, né? Perfusão também. Eu acho que a gente precisa trazer mais, e a minha missão como coordenadora dessa cadeira é hoje tentar fazer com que as instituições, pelo menos aqui da nossa região, elas implementem a reprodução humana, porque eu recebo estagiário cru, o cara não sabe nada. Então, eu quero que ele seja recebido dentro das clínicas, o biomédico seja recebido dentro da clínica como alguém especial, como alguém com diferencial, né? O cara sabe sobre técnica de reprodução porque ele pode tirar habilitação nisso, então ele tem que ter o conhecimento, né? Como coordenadora de estágio, eu tento oferecer um pouco desse conhecimento dentro dos meus programas de estágio, mas isso é uma pontinha do iceberg, eu quero pegar lá embaixo o que afundou de experiência. Então, vamos tentar trazer, pelo menos, a obrigatoriedade de ter essa disciplina dentro da grade. Muito bom, muito bom. Nossa, Raíssa, que prazer falar com você. Pessoal, vocês encontram a Raíssa em @Raíssa com Y2S, embrio com Y também. Lá ela compartilha também a rotina dela, um pouco da embrio, um pouco de quem ela é e da profissional que ela se tornou. E no conselho vocês encontram em @CRBMC e sempre estamos aí disponíveis para vocês. Eu queria agradecer para todo mundo que está nos ouvindo, a você, Raíssa, pelo seu tempo, pela sua vida, por ser tão abundante, por compartilhar tanto sobre quem você se tornou e toda a sua trajetória, porque ninguém, gente, absolutamente ninguém nesse planeta Terra nasce num lugar específico, pode ser a pessoa mais milionária do planeta, ela não nasce em determinados lugares. Todas as pessoas com mais vantagens ou menos vantagens, porque o mundo é injusto e é um jogo que a gente precisa jogar. Mas as pessoas conquistam as coisas e o caminho é construído. Então a gente aprendeu isso hoje com a Raíssa. Raíssa, mais uma vez, em nome do Conselho, eu agradeço a sua presença e tenho certeza que é só o começo. Inauguramos com chave de ouro. Não é nem para fechar, é para abrir o nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer. A admiração é mútua, de muito tempo. Parabéns também pelo trabalho que você faz, pela divulgação, por transformar a biomedicina sempre em algo leve, né? Por trazer ali essa interação entre os alunos. A tua página, eu acho ela muito incrível. Né? Há muito tempo, acho que já faz uns 3, 4 anos que eu acompanho você ali, e eu acho incrível o que você faz com a página e com conteúdo leve, divertido, solto. Então, parabéns também, sou sua fã.
Muito obrigado, Raíssa. Quando eu for para Curitiba, eu quero te conhecer pessoalmente, hein? Vou aí te visitar para a gente, quem sabe, criar aí e te entrevistar pessoalmente também. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Um abraço. Beijo. Saudações biomédicas. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi o nosso episódio número 1 do CRBM6 Cast, o podcast da biomedicina do Conselho do Paraná. Então, fico feliz pela sua audiência, por ter nos ouvido. Inauguramos muito bem esse episódio e esse material está disponível no YouTube do Conselho, no Twitter, alguns trechos, né, alguns cortes, no TikTok, no Instagram e também no Spotify. Para nos ouvir, para nos acompanhar, é só pesquisar @CRBM6. Gente, forte abraço. Gostei bastante desse episódio e nos vemos em breve. Até mais.